Monitor Gamer Odyssey OLED G9 é tão grande, mas tão grande, que ele é basicamente 2. Eu não estou brincando. O G9 é um Super Ultra Wide 49 polegadas, o que equivale a 2 monitores de 27 polegadas um do lado do outro. Além de monstruoso, ele também tem tudo que um jogador sonha atualmente. Com 240 Hz, 1 milissegundo de resposta e muito mais. E agora falaremos de todos os atributos incríveis que esse absurdo de monitor oferece. Para começar, certamente o Odyssey G9 é estiloso, nessa cor branca, futurista e claro com um LED atrás. Porém, isso é até meio que esperado. O que mais impressiona certamente é o seu tamanho, são 49 polegadas na proporção de 32:9, que equivale a 2 monitores de 27 polegadas de 16:9 cada um colado no outro, só que sem uma faixa preta no meio e com uma curvatura, já que esse daqui é um monitor curvo. Isso por si só já é bem difícil de se encontrar por aí, mas ele tem outro diferencial especial que é o raio dessa curvatura. Ele possui um raio de 1000 milímetros, ou seja, de 1 metro, o que o torna mais angulado do que outros monitores dessa categoria, que geralmente tem um raio de 1500 ou 1800 milímetros. Isso torna o tamanho horizontal do G9 um pouco menor, porém o mais importante é que assim ele também se aproxima bastante do ângulo de 180 graus, que é o nosso ângulo de visão e realmente a sensação de usá-lo é um pouco mais natural do que eu já tinha visto antes. Olhando bem no centro, a tela preenche quase toda a sua visão periférica, como se estivesse te abraçando. E como você está praticamente no centro desse círculo imaginário que ela forma, a distância dos seus olhos para a imagem é praticamente constante quando você passa olhando de um lado para o outro. Não é exatamente perfeito, mas é algo muito mais próximo do que em outros monitores, pois eu acho que ninguém sentou a 1,80 metros da tela. Só que também não adiantaria nada ter esse tamanho todo sem qualidade. Não adiantaria você estar colado na tela sem qualidade. E nesse campo, o G9 traz uma resolução dual Quad HD, ou seja, 5120 pixels por 1440 pixels. É um belo painel, que é OLED, do tipo VA, uma combinação que garante que o G9 alcance todo o espaço de cor sRGB, além de ir muito bem nos outros padrões. Basicamente, a fidelidade de cores é uma das melhores possíveis. Outro ponto interessante é que as desvantagens desse tipo de painel VA costumam ser os seus ângulos de visão inferiores, ou seja, quando você olha para ele de lado, note que as cores vão se perder. No entanto, como a tela do G9 está literalmente se curvando em torno de você, esse problema é totalmente resolvido se você está sempre olhando para ele de frente. Outro ponto forte por aqui é a adesão ao padrão HDR1000, ou seja, ele tem uma ótima performance de HDR com 10 pontos de escurecimento local, que é muito menos do que uma TV topo de linha, para falar a verdade. Então temos alguns pontos ainda brancos, mas que já é melhor do que em outros tipos de monitores, até porque com isso eles prometem até 1000 nits de brilho, algo que fica de fora de outros equipamentos. Para você ter uma noção, monitores bem de entrada têm 250 nits. Monitores melhor vão entre 400 e 500 nits e depois que a gente sobe mais para esse valor. Esse é um valor bem alto e que vai bem já que você não vai levá-lo para fora de casa, é o que acontece com outras TVs que o LED da Samsung já tem. O que eu sinto um pouco falta foi deixar os presets salvos, meus próprios presets. Ou pelo menos que o brilho estivesse desassociado de outros valores, porque daí eu poderia deixar no nível confortável e ir mudando os outros presets. No geral, ele sempre é redefinido quando eu mudo do modo sRGB para o FPS, por exemplo. Isso incomoda, mas é um detalhe. No quesito de qualidade de imagem, realmente eu não tenho muito do que reclamar. Se juntarmos a performance dele com o seu tamanho, temos basicamente um dos melhores monitores para produtividade. Eu sei, o marketing dele é todo gamer, é tudo focado para gamer, e ao utilizá-lo, o que eu mais gostei foi usá-lo para trabalhar. Em um primeiro momento eu achei até que seria um pouco excessivo, fiquei assim, quem é o doido que comprar um negócio desse tamanho? Não faz sentido. Só que a ideia não é abrir um arquivo de texto com uma janela maximizada e sair escrevendo. Onde aparece o benefício mesmo é quando você começa a dividir essa tela em 2, em 3 espaços ou até em mais espaços. Dessa forma, eu deixei uma área com o roteiro que eu estava escrevendo aberto, o meio com a minha pesquisa e o Spotify no último. Eu realmente sinto uma fluidez no meu trabalho, que não é fácil de reproduzir com 2 telas, além do conforto da curvatura com raio 1000 que eu já comentei. Por conta das boas cores, você também pode fazer uma configuração semelhante para edição de fotos ou vídeo, ou até mesmo um arquiteto ou engenheiro utilizando um programa CAD.
Nesse caso, você pode, por exemplo, separar em apenas 2 espaços em vez de 3 e deixar 2/3 para o Premiere, por exemplo, para ter uma timeline grande ou uma visão geral melhor de todo o projeto. A gente escutou também algumas ideias legais para os planilheiros e para o pessoal do mercado financeiro, que costuma gostar bastante desses monitores maiores e que talvez seja o público mais apto, além dos gamers, a comprar um monitor G9. Além disso, o G9 aceita receber o sinal de 2 fontes diferentes, oferecendo também várias formas diferentes de organizar os 2 sinais da tela. Pode ser útil se você estiver com uma máquina funcionando a 100% e quiser continuar pensando na internet por um notebook, por exemplo, como acontece de vez em quando com os nossos editores, enquanto eles renderizam o vídeo, ou ainda para ter na mesma tela o sinal de 2 tipos de máquina diferentes, como um computador e um console, ou um computador e um smartphone, ou sei lá, o que você quiser, tem muita opção aí para você fazer. Só vale comentar aqui que a gente teve alguns problemas de compatibilidade com o MacBook. Ele manda um sinal que não é o RGB e a tela não consegue entender. A culpa é totalmente do Mac, mas quem é usuário da Apple sabe como os equipamentos dela são chatos para funcionar com qualquer coisa que não seja carimbada pela maçã. Então, uma alternativa é passar uma horinha lá no Google, que já tem uma solução. Mas você vai ter que mexer ali um pouco no código para transformar esse sinal em RGB. De qualquer forma, tirando um caso ou outro, o Odyssey G9 oferece inúmeras possibilidades para as mais diversas profissões. Você vai ter que achar o que ele faz para você especificamente. E isso vai bem além do gamer, que olha, foi algo que realmente me surpreendeu. Ainda assim, o termo gamer não está aqui apenas como um jogo de marketing. A verdade é que existe uma porção de funcionalidades que fazem muito mais sentido para esse mercado e que acaba meio que sendo desperdiçado se você não usá-lo tanto para jogar. A primeira delas é a taxa de atualização da tela. Como eu comentei na introdução, o G9 alcança até 240 Hz, até meio que por obrigações, pois um monitor desse calibre não poderia oferecer nada menor. Essa característica afeta o movimento, e apesar do salto na percepção ser maior quando você vai dos 60 para 120, ainda há ganhos ao chegar nos 240. Além disso, o G9 tem tempo de resposta de apenas 1 milissegundo de cinza para cinza. Esse, é claro, um número de marketing, mas que no geral, vai fazer você perceber que ele tem realmente uma resposta um pouco mais rápida. A tecnologia anti-flicker também é importante, e o mais importante mesmo é o suporte à sincronização adaptativa, tanto da AMD com o FreeSync, quanto da NVIDIA com o G-Sync. Só que é aqui que a gente tem alguns pontos chatos. Primeiro que para conseguir jogar em 2K 240 quadros por segundo e com todas as opções ligadas, você vai precisar de uma máquina potente. Basicamente uma série 30 da GeForce e um 10900K da Intel, equipamentos pesados tanto quanto esse monitor, então, você vai precisar de um PC bem legal. Ainda assim, quando eu estava com o FreeSync ou com o G-Sync ligado, rolou umas pescadinhas e umas cenas cortadas de vez em quando. A única forma que eu encontrei de deixá-lo mais estável foi mantendo a resolução para 1080 polegadas e mesmo assim ainda rolava alguns problemas. Tanto com o RX 590 quanto com o RTX 2060 Super. Mas é uma questão de fácil solução ajustando placa de vídeo ou resolução. E olha, de longe, os meus jogos favoritos foram o Fórmula 1 2020 e o Flight Simulator. Com o volante e o adaptador, deu até para esquecer que eu estava testando o monitor e fiquei basicamente imerso nele. Eu diria que a experiência é a melhor possível. Ele também foi muito bem nos jogos de estratégia. Os mapas ocupavam toda a tela, e além de ficar super bonito, ele me deixou mais ligado no que acontece em volta. Mas como o suporte para uma resolução tão grande vai depender também do jogo, alguns títulos não se adaptaram tão bem ou simplesmente ignoraram a proporção, ficando com as barras pretas na tela. Esse foi o caso no Valorant, que até como uma forma de evitar que alguém tenha vantagem, evita que o jogador tenha uma visão tão privilegiada assim. Claro que ele ainda tem todos os benefícios das outras características da tela, como a taxa de atualização e o tempo de resposta, mas seria melhor você deixar esses jogos no modo janela mesmo e usar o resto da tela para alguma outra coisa. Para concluir, o Odyssey G9 é provavelmente o monitor que melhor combina a extravagância e os avanços tecnológicos da atualidade. Ele soma praticamente todas as tecnologias que você pode precisar, como a alta qualidade de imagem e o raio de 1 metro. Que certamente o torna uma opção bem confortável. Eu recomendo o Odyssey G9 49.
Para quem quer uma opção muito premium para uma configuração de produtividade com uma quantidade razoável de jogos que vão bem nele. Um monitor totalmente imersivo, com um tamanho bem grande só para dar um gostinho do que temos por aí. Já temos esse mesmo monitor com todas as tecnologias embarcadas nele, mas com 57. Um absurdo de tamanho e experiência. Espero que você tenha gostado deste vídeo, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Até!